Se eu te disser que estresse é uma coisa boa, provavelmente você vai achar que eu tô ficando doido. Mas nesse vídeo aqui, eu vou explicar pra vocês o que é o estresse e como ele impacta o nosso cérebro. Ok, calma, eu não endoidei e nem tô dizendo que o estresse não possa ser prejudicial pra nossa saúde. Mas a ideia é que, diferente do que a maioria das pessoas pensa, o estresse, na verdade, é um componente muito importante pro funcionamento correto do nosso organismo. Pra gente entender o que é o estresse, precisamos entender um conceito muito importante da fisiologia chamado de homeostasia. A homeostasia é caracterizada como a capacidade do nosso meio interno de manter o funcionamento celular mesmo quando ocorrem alterações significativas do meio externo. Em outras palavras, a homeostasia é um processo dinâmico onde alterações diferentes do meio externo podem promover alterações do meio interno para manter um equilíbrio de funcionamento celular. Esse conceito é muito importante porque essas alterações do meio externo podem ser consideradas eventos estressantes. Claro que não apenas aquelas que ocorrem no meio externo, como vocês vão ver até o final do vídeo, mas a ideia é que o estresse promove alterações fisiológicas e metabólicas para deixar o nosso corpo capaz de se adaptar a essa mudança do ambiente ou a mudança da condição onde a gente está vivendo. Para ilustrar isso, eu quero contar sobre as minhas duas semanas. Bem, eu venho percebendo que eu tô bastante sedentário, que eu não estava fazendo exercícios físicos e isso estava me gerando uma certa dor nas costas. E aí, para resolver isso, eu obviamente optei por ir na academia, que é o mais barato e o meio mais eficaz, pelo menos para mim, de gerar algum tipo de gasto calórico e de manter o meu corpo ativo. Nos primeiros dias que eu fui na academia, o professor passa lá o exercício físico e aí a partir de você começar a fazer esses exercícios físicos, que você tá aumentando ali a carga jogada sobre o músculo, você começa a promover um aumento de demanda de oxigênio e de glicose para os músculos específicos. A partir do momento que você começou a fazer o primeiro exercício, esse exercício em si se torna um agente estressor que vai desbalancear, né, o equilíbrio que está tendo ali de ativação e de energia do seu músculo, fazendo com que ele precise de uma maior demanda de oxigênio e de glicose, promovendo uma alteração cardiovascular para suprir essa demanda. Se o seu corpo não gerar a energia necessária para você levantar aquele peso, você pode deixar aquele peso cair ou até mesmo machucar algum músculo, e isso é bastante prejudicial. Justamente por conta disso, o estresse do exercício físico promove uma alteração cardiovascular que vai aumentar a disponibilidade de oxigênio e de glicose para aquele músculo. Ou seja, você tem uma resposta ao estresse físico que aquele exercício está fazendo, gerando alterações fisiológicas e metabólicas para poder garantir sua sobrevivência. Bem, basicamente isso. Pronto, isso é uma resposta ao estresse. Mas é óbvio que a pergunta que fica é: como que o cérebro consegue comandar essa resposta? Bem, nós temos o que chamamos de sistema de resposta ao estresse, que basicamente consegue identificar quais são os agentes estressores e coordenar a atividade de diferentes partes do nosso organismo para promover essas mudanças fisiológicas e metabólicas. É importante destacar aqui que existem dois grandes tipos de agentes estressores. Nós temos os agentes estressores físicos e nós temos os agentes estressores psicológicos. Vamos aproveitar que até agora eu já falei somente sobre os agentes físicos e vamos explicar como que o cérebro consegue lidar com isso. De forma simples, os agentes estressores físicos são aqueles que de fato promovem alterações físicas que o nosso corpo vai perceber como necessário para a resposta. Por exemplo, se você tiver um aumento de necessidade de ingesta calórica ou um desvio de fluxo sanguíneo para o seu músculo quando você está fazendo exercício físico, mudanças de temperatura, enfim, várias dessas mudanças físicas do meio ambiente que promovem uma necessidade de resposta do seu organismo. Olhando de forma simples, esses estressores vão ser processados por duas grandes partes do nosso cérebro. O hipotálamo, muito importante para o sistema neuroendócrino, e alguns núcleos de neurônios que ficam ali na ponte. Os neurônios dessa via conseguem captar informações necessárias para entenderem que está acontecendo esse estressor físico e promovem a atividade do sistema de resposta ao estresse através de duas vias diferentes muito importantes: o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e o sistema simpático adrenomedular. Beleza, são nomes estranhos, mas a ideia é que esse sistema adrenomedular promove respostas rápidas,
onde as alterações fisiológicas são mediadas pela liberação de hormônios como a adrenalina, que vai promover uma série de alterações metabólicas e no próprio sistema cardiovascular para fazer com que você consiga lidar com aquele evento estressante. Enquanto isso, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal promove a alteração a longo prazo, estando isso relacionado com o aumento de liberação de hormônios corticoides, como o cortisol, que é muito conhecido como o hormônio do estresse, promovendo alterações em expressões de proteínas, na expressão de alguns genes diferentes, que vai modular uma gama de funções do nosso corpo, desde o sistema imune ao sistema cardiovascular e até mesmo ao funcionamento de partes diferentes do nosso cérebro. Agora, os agentes estressores psicológicos são essencialmente qualquer tipo de contexto psicossocial onde a gente entenda que há algum tipo de prejuízo à nossa saúde ou sobrevivência, ou que a gente sinta que a gente não tem a capacidade de controlar/resolver esse problema. De fato, aqui é muito mais subjetivo, uma vez que para algumas pessoas certas situações são mais difíceis de lidar do que com outras. Quando a gente está lidando com esse tipo de estresse, o nosso cérebro possui um padrão de atividade um pouco diferente. Uma das primeiras coisas que acontece ao lidar com estresse psicológico também é exatamente a mesma coisa que acontece nos estresses físicos, ou seja, você tem um aumento rápido de atividade do sistema simpático adrenomedular e a liberação de adrenalina. Nesse sentido, da mesma forma, ocorrem aumentos súbitos de adrenalina e noradrenalina que vão promover alterações em partes específicas do cérebro, como por exemplo o córtex pré-frontal. O aumento rápido, o aumento agudo de adrenalina no córtex pré-frontal consegue dirigir a nossa atenção e foco para aquele evento estressante específico, ou seja, esse burst de noradrenalina consegue fazer com que você comece a prestar atenção no problema que você precisa resolver. E isso é muito importante, porque se você pensar que às vezes algum tipo de evento estressante vai estar prejudicando a sua saúde, é importante você ter uma atenção naquele momento. Mas o estresse crônico promove o contrário. O estresse crônico promove uma depressão dos níveis de adrenalina e noradrenalina, fazendo com que haja uma diminuição da capacidade de atividade do córtex pré-frontal, fazendo, portanto, com que haja alterações de comportamento, como, por exemplo, a diminuição da nossa atenção, a diminuição do foco, a diminuição do raciocínio e da capacidade de resolução de problemas e até mesmo o aumento da impulsividade. Tendo em vista que o córtex pré-frontal é muito importante porque a gente chama de controle inibitório. Outra área que é bastante alterada na atividade do sistema de estresse é o hipocampo, uma parte do cérebro muito importante para o processamento de memórias, para a construção de memórias a longo prazo. Isso faz todo o sentido evolutivo, porque a ideia é que alguns eventos estressantes precisam ser fortemente lembrados para que você meio que lembre das ferramentas que você utilizou para lidar com aquele problema. Imagina que se você não tiver a memória de como foi lidar com aquele estresse, você não vai conseguir resolver ele de forma mais fácil quando você tiver que lidar no futuro. Então, justamente por conta disso, esses aumentos de adrenalina e de cortisol promovem um aumento da atividade do hipocampo a curto prazo, fazendo com que você meio que grave mais facilmente aquele evento estressante. Só que, a longo prazo, o aumento excessivo e crônico de cortisol acontece o contrário. Ocorre uma diminuição da atividade do hipocampo, até mesmo uma atrofia hipocampal, e isso vai fazer com que as pessoas comecem a perceber que estão tendo problemas de memória, uma vez que, como eu disse para vocês, o funcionamento correto do hipocampo é necessário para a produção da memória de longo prazo. Perceberam que a mesma resposta de estresse pode ser tanto benéfica a curto prazo como maléfica a longo prazo? Ou seja, o que determina a capacidade do estresse de ser prejudicial à nossa saúde e funcionamento do cérebro é quanto tempo estamos sofrendo esse estresse. E isso é muito importante porque vários estudos têm linkados os momentos onde você sofre estresse, tanto quanto tempo, quando se é durante a fase adulta ou a fase de infância, e o surgimento de algumas doenças cardiovasculares e transtornos psiquiátricos. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer, caso vocês queiram, e comentem aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!